Olá, bem-vindo ao Clube do Livro São Paulo Apóstolo para mais um momento de leitura. Hoje, dia 11 de novembro. Hoje, sábado, e nós iremos ler o capítulo número 33 deste livro que está aqui na tela, que eu sempre coloco para vocês gravarem, né? E caso vocês queiram adquirir, né, esse exemplar, Infiltrados, a trama para destruir a Igreja Católica a partir de dentro. Estamos concluindo este livro, a nossa leitura, como eu falei, né? Até no meio da semana a gente iria terminar, porque o capítulo número 33 é o último capítulo, o último, finda. Só que nós temos no final uma carta da Alta Vendita. E aí eu quero ler ela para vocês, né? Concluindo. Então eu creio que segunda e terça a gente consegue ler ela toda. Vou dividir ela pela metade e aí a gente consegue ler ela toda. Escrita, né? Pelo Piccolo. E aí eu vou apresentar a vocês essa conclusão, né? Dessa carta da Alta Vendita encontrada, né, já há muitos anos com relação, né, que fala da maçonaria, né? Então, nós vamos iniciar, primeiramente, invocando a Santíssima Trindade. Eu vou colocar aqui para vocês a oração, a Virgem Imaculada para antes do estudo, como sempre, né? E vamos invocar, então, e pedir a intercessão da Virgem Maria. Vamos fazer, né, esse pedido a ela, solicitar a ela para que ela interceda por nós, para que a gente consiga realmente ter sabedoria, discernimento, principalmente nesses tempos tão confusos da igreja, muito confuso. Hoje eu tive uma notícia que eu fiquei assim, hoje não, agora mesmo. Eu fui em um velório, o padre me pediu para poder levar ele e eu acessei aqui uma notícia muito triste, né, em que o Papa Francisco, ele removeu o bispo Joseph Strickland de suas funções da diocese de Tyler, no Texas. O bispo Joseph é um bispo conservador, é um bispo que estava batalhando realmente, né, pela verdadeira doutrina da Igreja Católica, e ele foi afastado agora de suas funções. E fora que a gente está vendo aí, eu estou tendo algumas notícias, principalmente aqui na diocese em que eu estou, de muitos sacerdotes que estão com problemas de saúde. Muitos sacerdotes que praticamente eles não sabem mais em que direção tomar. Então a gente precisa muito rezar pelos sacerdotes. Então vamos solicitar a Virgem Maria para que ela, como mãe dos sacerdotes, os guarde e os proteja. E vamos rezar também pelo bispo, né, o Joseph Strickland, que foi afastado de suas funções. Aqui no Brasil também a gente já tem bispos que foram afastados de suas funções por defenderem a verdade. E a gente precisa muito rezar porque agora inicia-se o tempo de perseguição. Estamos com uma nuvem negra pairada em cima da igreja. Então não podemos perder a fé. Continuemos católicos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração à Virgem Imaculada antes do estudo. Debaixo do vosso patrocínio, ó Mãe Diletíssima, e invocando o mistério da vossa Imaculada Conceição, quero prosseguir os meus estudos e trabalhos literários, e protesto fazê-lo principalmente a fim de servir melhor para proteger e propagar a honra divina e o vosso culto. Rogo-vos, pois, Mãe amantíssima, sede da sabedoria, que favoreçais benignos meus trabalhos, e eu, de boa vontade, piedosamente vos prometo
o que é justo todo bem que me provier dos meus estudos. Hei de atribuí-lo inteiramente à vossa intercessão diante de Deus. Amém. Então, nós vamos ler agora o capítulo número 33. Tá? Armas espirituais contra os inimigos demoníacos. Afiliar-se a uma reverente posição, reconhecer e resistir, não é suficiente. Esse é o diagnóstico, não o remédio. Nossa vocação é lutar espiritualmente e reconstruir aquilo que tem sido desconstruído. Como o Papa São Pio X observou, em nosso tempo, mais do que em qualquer outro, a principal força dos perversos reside na covardia e a fraqueza dos homens bons. Os homens bons devem lançar fora a covardia e a fraqueza e se postar sob o estandarte de Cristo com suas mãos prontas para a batalha. Isso nos remete à história em Neemias sobre os guerreiros que, enquanto construíram a cidade, portavam também as armas. Quando souberam os nossos inimigos que tínhamos sido avisados, Deus dissipou o seu desígnio. Nós voltamos às muralhas, cada um à sua obra. Desde aquele dia em diante, metade da gente moça trabalhava na obra e a outra metade estava pronta para a peleja, com lanças, escudos, arcos e couraças. Os chefes estavam atrás deles em toda a casa de Judá. Os que edificavam os muros, os que acarretavam e os que carregavam, com uma das mãos faziam a obra, e com a outra pegavam na espada. Cada um dos que edificavam tinha a sua espada à cinta. Um que tocava trombeta estava junto de mim. E eu disse aos magnates, aos magistrados e ao resto do povo: esta obra é grande e extensa, e nós estamos separados sobre o muro, longe uns dos outros. Em qualquer lugar que ouvirdes o som da trombeta, correi ali a socorrer-nos. O nosso Deus pelejará por nós. Está em Neemias 4, de 15 a 20. Sugiro pegar a Bíblia e realmente dar uma lida, porque geralmente quando tem essas citações, né, a gente consegue entender realmente o texto diante do contexto, né, meus caros? Então, né, a gente pode tá lendo esse capítulo de Neemias aqui para meditar ele nesses tempos difíceis. Nossos inimigos não são essencialmente maçons, comunistas, modernistas, Kung, Schillebeck ou a máfia de St. Gallen. Nossos inimigos são Satanás e seus demônios, que não morrem. Como em Neemias, quando souberam os nossos inimigos que tínhamos sido avisados, quando nossos inimigos perceberam que nós conhecemos seu plano de ataque, nós precisamos proteger a nós mesmos. O Papa Francisco pode dizer que construir muros não é cristão, mas Neemias discorda. A cidade de Deus requer um muro porque estamos diariamente sob ataque. Metade da nossa gente moça trabalhava na obra e a outra metade estava pronta para a peleja, com lanças, escudos, arcos e couraças. Os servos de Deus, nossos bispos e padres, estão construindo
Sobre a fundação de Cristo, essa muralha visível defensiva, tijolo por tijolo, através do breviário, do santo sacrifício da missa, da pregação e dos sacramentos. O laicato deve dar-lhes cobertura para que eles concluam seu trabalho. E nós fazemos isso tomando as humildes armas para a batalha espiritual: o rosário, o escapulário, a oração, o jejum, a abstinência de carne, as novenas, a esmola, o advento e a quaresma, as têmporas, as vigílias, as primeiras sextas-feiras, os primeiros sábados, a castidade sexual, a modéstia, a catequese regular das crianças e o estudo rigoroso das fontes teológicas da nossa fé católica. Nós também devemos atacar com firme doutrina católica e estar em guarda contra toda heresia e cisma em nossos flancos. São Francisco de Sales uma vez afirmou: os inimigos declarados de Deus e de sua igreja, hereges e cismáticos, devem ser criticados tanto quanto possível, tendo-se o cuidado de não negar a verdade. É uma obra de caridade gritar: aqui está o lobo, quando ele entrar no rebanho ou em qualquer outro lugar. Cada um dos que edificaram tinha sua espada à cinta. O rosário, então conhecido como saltério de Nossa Senhora, consistido em 150 ave-marias, é a arma que a Beata Mãe deu a São Domingos e, junto com o santo sacrifício da missa, é nossa mais poderosa arma contra as perversidades e armadilhas do diabo. Quando o Papa Leão XIII viu demônios se reunirem em Roma, ele não instituiu novas congregações ou políticas. Ele instituiu mais orações para a Mãe de Deus e para São Miguel, o príncipe das hostes celestiais, diariamente. Os demônios zombam de políticas, mas eles tremem perante a Mãe de Deus e São Miguel. Finalmente, Neemias lamenta: essa obra é grande e extensa, e nós estamos longe uns dos outros. Nossa participação em construir e proteger a Igreja Católica está amplamente dispersa. Mas Neemias revela a solução. Em qualquer lugar que ouvirdes o som da trombeta, correi ali e socorrei-nos. O nosso Deus pelejará por nós. Essa batalha não é nossa. O toque da trombeta é o sino do altar que gentilmente ressoa. Qualquer momento silencioso, nós nos reunimos a nosso Senhor Jesus Cristo, que está presente agora e escondido nas santas e veneráveis mãos do Padre. Embora amplamente espalhados, naquela preciosa e imaculada hóstia somos reunidos tanto para lutar quanto para encontrar a paz. São José, terror dos demônios, patrono da Igreja, orai por nós. Este livro é consagrado a Cristo através de Maria ad Maiore Dei Gloria. Se vocês tiraram proveito desse livro, por favor, compartilhem-no com sua família e amigos e o avaliem na Amazon. Por favor, orem uma Ave Maria pelo autor deste livro. Eu gostaria de convidar vocês aqui do Clube do Livro São Paulo Apóstolo, nesse momento em que estamos encerrando esse último capítulo, né, e que iremos passar agora, segunda-feira, a ler o documento da Alta Vendita, que está aqui no final. Então vamos rezar, né, todos. Eu peço que vocês rezem pelo Taylor Marshall. Ele tem algumas obras escritas, todas voltadas para a Igreja Católica, né? Tem livros escritos da parte do momento de conversão dele, porque ele era um protestante, hoje ele se tornou católico, né? E defende a tradição. Tá? Ele se tornou católico e defende a tradição. Ou seja, o que ele quis descrever aqui foi que a gente realmente não pode jamais abandonar o que foi deixado por nosso Senhor Jesus Cristo através dos apóstolos
e dos santos padres há 2000 anos de história. E eu digo aqui para vocês do Clube do Livro São Paulo Apóstolo, e isso é uma coisa que eu já conversei até com sacerdotes, a respeito desse novo Zordo. Que esse novo Zordo, ele não traz conversão. As pessoas, elas estão envolvidas muito com o sentimento, eles fizeram mexer muito no sentimento do cristão e dos fiéis. E quando ele fala aqui a respeito do muro, que ele cita Neemias, né? Inclusive Jesus Cristo, né? Ele vem, né? Ele vem prefigurando o Velho Testamento. Ele veio para cumprir o Velho Testamento. No entanto, né? Uma das coisas que ele fala, que ele não veio abolir a lei, mas para cumpri-la. E Jesus Cristo, ele fala também que ele veio para dividir. Ele não veio. Ele não é um Jesus Cristo ecumênico. Ele não é um Jesus Cristo que ele vai fazer, entendeu, a união das religiões. Não é isso. E aí é o que vocês têm que entender. Nós temos que entender aqui do Clube do Livro São Paulo Apóstolo. Né? Ele lá no seu evangelho, ele fala que ele veio para trazer divisão. Pai contra filho, filho contra pai, sogra contra nora, nora contra sogra, e assim sucessivamente. Né? E aqui o Evangelho de Neemias, né, esse que o Taylor Marshall cita aqui a respeito do muro, da divisão, é justamente isso. Esse pensamento medíocre que eu tinha, de que todas as religiões que falam de Deus são iguais, é absolutamente errôneo. E nós precisamos ter em mente de que agora é tempo de batalha. Depois dessa notícia aqui que eu tive, né, do bispo sendo afastado lá do Texas, simplesmente porque ele preserva a tradição. Só que eles estão, eu já falei aqui no Clube do Livro, porque o que está acontecendo? Eles ficam dando nomes, né, para nós. Mas o que nós precisamos ser? Católicos. Nós queremos ser católicos. Mas o que é ser católico? Né? É uma das coisas que, assim, eu já conversei com algumas pessoas, já conversei com ex-seminaristas, né? E aí a gente acaba chegando num denominador comum. Que hoje a igreja não está católica. Ela não é católica. Porque se nós professamos no credo que nós cremos na igreja católica, apostólica, romana, e se nós sabemos que ela é una e trina, ela já deixou de ser há muito tempo. Porque é aquilo que eu já comentei aqui no Clube do Livro. Você vai numa missa aqui desse novo órgãos, ela é de um jeito. Você vai numa missa 3 quilômetros de distância, ela é de outro jeito. Você vai numa missa, tem a paróquia que ela tem ali 5 comunidades, 10 comunidades, 50 comunidades. Por incrível que pareça, se você andar nas comunidades, as missas são celebradas de jeito diferente. Principalmente na região que eu estou, né, em que a SEBS cresceu muito. Então, ela é celebrada de um jeito diferente. Agora, observe para vocês verem aqui alguém que já foi numa missa romana, que é o que hoje a gente chama tridentina, né, porque, né, veio de Trento. Inclusive, eu vou ler até o documento de Trento aqui. Ela é celebrada aqui e acontecia. Isso foi um testemunho do padre para mim, que quando ela era celebrada lá em Roma, tinha 3 altares diferentes, 4 altares diferentes, 5 altares diferentes na mesma igreja, porque em Roma tem muito disso. Vários altares versus Deus. Cada padre celebra a missa, né? Mas é a mesma missa.
Só que realmente é a mesma missa, o mesmo rito. Então, no momento em que um levanta a hóstia, os outros estão levantando ao mesmo tempo. O padre que me testemunhou isso, que me contou que ele já participou disso, ele falou que ali está a unidade da igreja, não nessa missa do Novo Zon. Né, que a gente tem co-celebrantes, às vezes o bispo está celebrando e tem aquele monte de padre co-celebrando a missa, né? E aí acaba subdividindo ali no altar, aí eles pegam 2, 3 para ajudar a fazer a oração eucarística, né? O bispo faz, né? Então, assim, me pegou muito, eu vi que realmente essa questão tá vindo mesmo a rodo. E o sacerdote, nós que estivermos tentando preservar a doutrina da Igreja Católica, meu filho, prepare o lombo. Minha filha, pode preparar o lombo. Pode preparar o lombo. E, quiçá, preparar para derramar sangue. Que vai ter. Eu não sei se é amanhã, se é daqui 30 dias, se é daqui 1 ano, se é daqui 2 anos, se é daqui 10 anos. Se eu vou ver isso enquanto está viva, porque eu nasci no tempo que eu não imaginava que a gente ia viver isso. Todo esse tempo de confusão. Né? E assim, as pessoas acharem normal ir na missa, né? E participarem dessa missa de várias formas, que eu já listei aqui para vocês, e que é muito sofrimento. Quando você descobre realmente a verdade, é muito sofrimento. Continuemos em oração pela igreja. E rezemos aí, vocês, né? Vamos rezar aqui agora, né? A pedido, né, do autor, né? Uma Ave Maria por ele, porque, né, ao escrever esse livro, foi alvo de muita perseguição. E a gente precisa divulgar isso daqui. Se você que faz parte do Clube do Livro, entendeu? Que está inscrito aqui no canal, né? Se você sabe de alguém que está incomodado, porque tem muitas pessoas incomodadas, mas não existe pessoas para levar a verdade para elas, para falar. E nem tem como chegar e falar para elas. Indique esse livro, compre esse livro, vai lá no site da Amazon, faz a avaliação desse livro, coloque lá, né, tem, a avaliação é no método de estrelas, né, 4, 5 estrelas. Compre esse livro e dê de presente. Ou, né, mostre o canal, assista o canal, tá lendo esse livro aqui, vamos entender o que está acontecendo com a igreja, vamos tentar abrir os olhos do máximo de pessoas que a gente puder, para a gente conseguir salvar o máximo de almas que a gente puder. Porque a gente está numa situação de eminente perca de almas, como se eu diz, de carretas de almas. Sacerdotes, bispos, fiéis, leigos, né? Estamos nessa eminência. Então, nós precisamos estudar a história dos santos, nos agarrarmos a esses que derramaram o sangue pela Igreja Católica, os mártires, os santos mártires, não é? Os primeiros papas, né, que derramaram seu sangue, né? São Gregório, São Leão, todos esses primeiros papas, para que eles intercedam por nós. Nós católicos, nós que queremos ser católicos, nós que queremos, entendeu? Manter. E a igreja vai se tornar pequena mesmo, eu estou vendo isso, não tem como, né, duvidar. Nossa Senhora vem falando pro vidente lá na Bahia que a igreja realmente tá passando, vai passar por dores, né? E Bento XVI, no início do seu papado, foi uma das coisas que ele falou, que a igreja ia voltar aos 12. E
Uma das coisas, né, conversada ontem, assim, com algumas pessoas que eu estava, né, vendo, comecem a desapegar, gente, dessa estrutura da igreja, esse formato da igreja que a gente vê aí, porque é o que o demônio quer tomar posse. E ele já tomou. Quando Paulo VI fala que viu a fumaça de Satanás ali dentro, né? E aqui Taylor Marshall fala, né, de Leão XIII, né, que Leão XIII via os demônios em Roma. Ele viu, ele teve a visão, né, dos demônios em Roma. Então, essa estrutura, né, de igreja que a gente está vendo, toda bonitinha, que a gente passa, faz em nome do Pai, meus caros, vamos começar a tomar consciência de que isso daí a gente não vai ter mais. Bento XVI falou isso. E ele falou muito sério. Né? Ele já estava prevendo isso, né? Porque ele já estava lá dentro, né? A infiltração já tinha acontecido no papado dele. Né? Quando ele veio enxergar realmente que ele tentou segurar e manter a tradição, né? Logo eles correram com ele. Né? E a gente sabe que tem dinheiro envolvido nisso, né? Tudo em torno do dinheiro. E o inimigo é astuto. Ele nos pega justamente pelo dinheiro. Ele sabe que nós somos corruptos. Nós temos na nossa carne. É de nossa natureza sermos corruptíveis. É por isso que a gente nunca pode deixar de segurar no manto da Virgem Maria. É por isso que a gente jamais podemos deixar de rezar o Santo Rosário e clamar por ela para que ela interceda por nós. E a gente não caia no golpe do encardido. Rezemos uma Ave Maria pelo Taylor Marshall, autor desse livro. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. E rezemos pelo nosso anjo da guarda. Angeli Dei, quae custos esmei, metibi commisso pietate superna, illumina custode, rege governa. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.